Olá! No programa de hoje vamos falar sobre a queda dos juros para o consumidor. Você também vai ver quais os reflexos da expansão do crédito na economia. No segundo bloco, o assunto é tempo e dinheiro. Será que estamos aproveitando mal essas duas riquezas na nossa vida? Sabendo da sua conta de hoje, que está começando agora. Pelo segundo mês seguido, houve uma queda na taxa média de juros paga pelo consumidor. O custo dos empréstimos a pessoas físicas caiu de 39,9% para 39,4% ao ano. Esse é o menor nível registrado pelo Banco Central desde 1994. Mas quais os fatores responsáveis por essa redução? A economista Luciana Caetano é a nossa convidada de hoje no Da Sua Conta e vai falar com a gente sobre o assunto. Olá, Luciana, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Bom, a redução não foi tão grande, mas a que a gente já pode atribuir essa redução? Uma mudança de comportamento desse mercado consumidor que tem cada vez mais buscado as menores taxas de juros no mercado. Então, na hora que você tem uma mudança de comportamento, há também uma resposta do mercado financeiro na tentativa de tentar cada vez mais atrair esse cliente. O que é que tem acontecido? Cada vez mais a imprensa tem contribuído na divulgação das maiores taxas no mercado. E cada vez mais isso tem servido para dar a sinalização certa com relação a esse mercado consumidor, que na hora de comprar ou na hora de buscar seus empréstimos tem cada vez mais feito pesquisa de mercado e cada vez mais buscado utilizar as linhas de crédito com menor custo, ou seja, aquelas que estão atreladas a taxas de juros mais baixas. A própria redução da utilização de cheque especial, por exemplo, tem contribuído para que cada vez mais o consumidor final pague menos no que diz respeito à utilização das diversas modalidades de crédito hoje disponíveis no mercado. A queda na inadimplência, por exemplo, tem relação com a queda na taxa de juros para o consumidor? Olha, a inadimplência está mais atrelada a essa propensão a consumir e essa ansiedade que acaba se refletindo no consumismo exacerbado, que aí acaba levando as pessoas a extrapolarem a sua restrição orçamentária e, consequentemente, caindo na inadimplência. Na verdade, quando você aumenta a taxa de juros, você tende a tornar o custo do empréstimo mais elevado. Mas o que efetivamente leva a uma elevação da inadimplência é exatamente a campanha publicitária que tem sido feita pelas financeiras no sentido de tornar cada vez mais atrativa essas linhas de crédito. Ou seja, à medida que você estimula o consumo, à medida que você estimula a utilização de empréstimos, você tem também contribuído com o crescimento da inadimplência, principalmente quando isso está atrelado à extensão de prazos de financiamento. Mas a queda da taxa de juros por si só não contribui com o aumento nem com a queda da inadimplência. A oferta de crédito tem crescido em todo o país e principalmente aqui na região Nordeste. Dados parciais do Banco Central até o dia 11 de outubro mostram uma expansão do crédito de 2,4% no início do mês. Com mais dinheiro disponível, os consumidores tendem a gastar mais. E é aí que mora o perigo. Luciana, alguns analistas falam em superendividamento. Isso pode acontecer? Existe esse risco? Para algumas pessoas, sim, exatamente aquelas que não têm controle sobre o seu orçamento. Não é a expansão do crédito que vai aumentar o poder de compra individual das pessoas. O que vai aumentar o poder de compra das pessoas é a sua renda efetiva. Então, na hora que você aumenta o crédito, você estimula a antecipação do consumo. Ou seja, eu utilizo o crédito para pagar depois. E isso acaba contribuindo com a inadimplência, considerando que algumas pessoas perdem o controle sobre o seu próprio orçamento. E eu acredito que já tenha reduzido muito, ou seja, cada vez mais tem sido feito um alerta às pessoas no sentido de que elas usem o crédito com moderação, ou seja, respeitam a sua restrição orçamentária. O crédito não aumenta a renda, ele apenas permite uma antecipação do consumo. Quer dizer, precisa uma educação também financeira para que as pessoas saibam como gastar. Exatamente. E eu acredito que a imprensa, inclusive, já tenha dado uma parcela de contribuição significativa no sentido de provocar essa mudança de comportamento. Hoje, eu já percebo que as pessoas estão cada vez mais preocupadas no que diz respeito ao endividamento e no que diz respeito à utilização do crédito, tanto buscando taxas de juros mais baixas, como pesquisando o preço, e como tendo um pouco mais de moderação no que diz respeito ao grau de endividamento.
Quer dizer, e até uma recomendação agora no final do ano, né? Que é Natal, as pessoas tendem realmente a gastar mais. E aí é hora de se controlar também, né? E a inadimplência, ela tem uma oscilação ao longo do ano, de modo que a concentração é sempre no primeiro bimestre do ano, exatamente por esse apelo de campanhas publicitárias, tanto para a utilização do crédito, quanto para o consumo de um modo geral. Então, todos os setores da economia, considerando um aporte maior de recursos via 13º salário, elas tendem a disputar esse consumidor final, e, inclusive com financiamentos de longo prazo. E aí, os meses de janeiro e fevereiro, normalmente, são meses com a taxa de inadimplência um pouco maior, considerando a concentração também de despesa extra que incide nesse período. Então, se você olhar ao longo do ano, vai perceber que o primeiro bimestre do ano, ele normalmente concentra a maior taxa de inadimplência, que passa a ser regulada logo em seguida. E no próximo bloco vamos falar sobre a relação tempo e dinheiro. Será que estamos aproveitando bem o nosso tempo e o nosso dinheiro? A gente volta daqui a pouquinho. Até já!